40. Isaías 40, versículo 27 e 28. Eu estou na Nova Almeida atualizada, NAA. Diz assim: por que então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Amém? Vocês viram que teve uma modinha recentemente, eu não sei se vocês acompanharam, que é a modinha do morango do amor, vocês viram? Que febre foi essa? Vocês viram? Morango do amor, que loucura. Já passou, né, irmãos? Já passou. Alguém tinha dúvida que ia passar? Não. Eu tinha certeza. Aliás, tirem aquela crostinha de caramelo, devolvam o nosso chocolate e fica o nosso bombom de morango, que é muito melhor. Na minha opinião. Não, bem melhor. A gente acompanha, a gente vê, são inúmeras as modinhas que vêm e que passam. Algumas a gente bate o olho e fala assim: ah, essa daí não vai durar. São inúmeras. E tudo bem. Acontece é que muitas vezes a gente tem modinhas que passam que a gente estava botando uma fé, que a gente estava confiando. Aí eu confiava que isso ia dar certo. Eu estava estabilizando a minha certeza nisso. Eu estava com fé nisso. E de repente, isso passa. Isso foi embora. Se perdeu. Meu coração começa a entrar em dúvida. Começa a duvidar das coisas que eram certezas. Isaías é um livro muito importante, muito bonito, e ele é dividido em 3 etapas, o livro de Isaías. E o capítulo 40, que é esse que nós lemos no pedaço, ele é exatamente a 3ª etapa, o começo da 3ª etapa. Até Isaías 39, o profeta ele vai ter é obscuro, é nebuloso as notícias, porque a notícia era que o cativeiro viria. O cativeiro chegaria tanto para o reino do norte, mas principalmente para o reino do sul. Vocês não sabem, o povo foi dividido em 2 reinos: o reino do norte, 10 tribos; o reino do sul, 2 tribos. E um povo assírio invadiu o reino do norte, a Babilônia invadiu o reino do sul. Mas no capítulo 40, que é esse que nós lemos, as nuvens começam a se abrir, o sol começa a raiar. E aí, de repente, a notícia começa a ser boa, de que o cativeiro passaria. Mais do que isso, que o Senhor Deus enviaria o servo sofredor. Glória a Deus por isso, porque o nosso Senhor Jesus é o servo sofredor. E as nuvens agora começam a se abrir, e a notícia é boa, de que viria um tempo em que as leis não estariam mais em pedras, mas estariam no coração. Que as leis agora, elas seriam vivas entre nós. Isso é Jesus Cristo. Esse aqui é isso. O nome Isaías significa Deus salva. Você sabia disso? Isaías significa Deus salva. Acontece que, mediante a iminente perseguição ou invasão, o povo de
Deus, ele estava trocando o Deus salva por será que Deus salva mesmo? Vocês estão entendendo? Ele estava trocando a convicção de eu sei que Deus salva por será que Deus salva? Eu já nem sei. Faz tempo que eu não vejo Ele agindo. Faz tempo que eu não vejo as suas obras. Olha a nossa situação. Nós vamos parar num cativeiro. Deus vai usar, e é isso que Abacuque vai dizer, Deus vai usar um pecador para julgar o nosso pecado. E certamente depois ele ia julgar com mais pesar ainda este pecador. E eu nomeei esse sermão como quando a exclamação vira interrogação, quando a convicção vira uma pergunta, uma dúvida. E eu pus um codinome aqui, um sermão para uma fé abalada. Quando a exclamação vira interrogação, um sermão para a fé abalada. Porque, meus irmãos, às vezes a gente olha e fala assim, eu já nem sei mais se Deus salva realmente. Olha a minha situação. Não dá vontade às vezes de pensar assim. Você já pensou? Eu já pensei. O povo de Deus pensa. A gente pensa. E o profeta Isaías vai com maestria conduzir um raciocínio no capítulo 40, dizendo o seguinte: ei, será que vocês não ouviram? No versículo 27, por que? Leia comigo de novo. Por que então você diz a Jacó e você fala a Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se canse, nem se fatiga? Repare que o povo de Deus estava com dúvida de um certo abandono, de uma certa negligência do Senhor. A crença de que Deus salvava já não era mais uma convicção, era uma dúvida. E às vezes essa dúvida bate no nosso coração também. Às vezes a dúvida chega até nós. E pode ser que você nessa noite está dizendo assim: João, eu nem sei mais. Eu estou perdendo as esperanças. E eu nem sei mais se Deus salva. Então, eu queria que você acompanhasse 3 pontos desses versículos que nós lemos. O primeiro está no versículo 27. Ele diz: porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel. Meu irmão, nada na Bíblia está por acaso. Quando o Senhor Deus, e toda vez que você vê esse termo, você pode pregar isso. Quando Deus diz na Bíblia, ó Jacó e ó Israel, a gente não compreende muito, a gente já acha que são só palavras soltas. Mas quando ele diz ó Jacó e ó Israel, ele está dizendo sobre a identidade daquele povo. Porque ele está dizendo o seguinte: eu conheço quem vocês são, eu sei quem você é e sei de onde eu te tirei, ó Jacó. Pois você era enganador, pois você era o filho, o segundo filho, não era o mais querido pai. Mas, como diz Romanos 9, eu te escolhi sem os seus méritos, eu te escolhi dentro do ventre da sua mãe. Paulo vai dizer isso em Romanos, que Jacó foi escolhido antes mesmo de nascer para a aliança de Deus. Quando o profeta fala ó Jacó, ó Israel, ele está falando o seguinte: eu conheço você, eu sei da sua identidade, eu sei de onde eu te tirei. Portanto, eu coloquei aqui para mim que esperança, primeiro ponto, esperança é ter identidade. Esperança é ter identidade. Olha no capítulo 43, capítulo 43, 1, olha só que o Senhor fala: mas agora sim diz o Senhor que criou a Jacó, que formou a Israel, não tenha medo, porque eu remi. Veja, essa linguagem é recorrente no capítulo e várias vezes acontece na Bíblia, como o Senhor dizendo: eu conheço quem você era e sei de onde eu te tirei. Esperança, portanto, meus irmãos, é saber quem nós somos, é saber quem nós somos em Cristo.
O Senhor está dizendo: eu te coloquei debaixo da minha aliança, pelos méritos, para nós agora, pelos méritos do meu filho morto na cruz, eu te coloquei debaixo dessa aliança. Pois não foi você que colocou essa aliança, pois não foi você que estava debaixo, não foi você que se colocou debaixo dessa aliança, mas eu te escolhi para a salvação, ó Jacó, porque eras Jacó, mas eu te transformei em Israel. Eu te dei um nome, eu te dei uma esperança, eu te dei um povo. Me lembro quando o Senhor Jesus, quando o Senhor Deus, quando Jacó tem uma experiência com o Senhor, e ele vê a escada cheia de anjos, lembra disso? Depois o Senhor Jesus vai dizer que é Ele a escada de Jacó, porque é Ele que liga aos céus. Quando o Senhor Deus se apresenta a Jacó, Ele fala: eu sou Deus de Abraão e de Isaac. Mas quando ele sai daquela conversa, ele se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, dando esperança, dando um nome, falando: você, meu filho. Portanto, a primeira coisa que a gente precisa saber é que esperança é ter uma identidade. Meu irmão, você e eu já fomos abençoados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo mérito do Senhor Jesus Cristo. É isso que Efésios 1:3 vai dizer: bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você: você já é abençoado pelo Senhor. Você já é abençoado. E você acontece conversando discipulando um rapaz, pode, imagina você, e que ele queria me convencer de que quanto mais ele se aproximava de Cristo, mais dinheiro ele ganhava. Eu falei: Evandro, eu estou ferrado então, eu estou perdido, eu estou longe de Cristo então, porque dinheiro não é nada. Vou falar para você, eu sei então, gente. E ele queria me convencer de que quanto mais perto de Jesus ele estava, mais dinheiro ele ganhava, e ponto. E ele dizia assim para mim: o João, quanto mais eu busco a Deus, eu falava: pode parar, essa é a bênção. Buscar a Deus, esta é a bênção. Não, você não está entendendo, João. Quanto mais eu busco a Deus, mais ele, opa, eu falei: não quero saber nada mais, porque a presença é a bênção. Aleluia. A presença é a bênção. Qualquer coisa que vier depois dessa frase, ela necessariamente é menor do que a presença do Senhor Deus. Como é que cabe na nossa cabeça pensar que quanto mais eu sigo a Deus, mais eu ganho dinheiro? Como que é possível? Porque nesse raciocínio eu estou dizendo que a segunda parte dessa frase é mais importante, é ou não é? E tem muitas coisas envolvidas aí, é sinal de que quem não tem dinheiro não está buscando a Deus, que é o meu caso. Porque a bênção é estar debaixo da aliança do sangue do Senhor Jesus Cristo, é a bênção, amém? É claro que Ele cuida de nós, e tem cuidado de nós, mas se isso não gera esperança em nós, nada mais gerará. Se estar debaixo da aliança do Senhor não gera a esperança que precisamos para combater o dia mau, para ter a fé abalada, regenerada, então deixa eu te dizer uma coisa: nada mais será necessário, nada mais valerá a pena, nada mais satisfará o seu coração. Porque, ó Jacó, eu sei de onde eu te tirei. Ó Israel, eu sei a aliança que eu fiz com você, pelos meus méritos, pela minha vontade, e não pelos seus méritos. Isso gera esperança, amém, irmãos? Isso gera esperança. Mas sabe, muitas são as vozes que tentam dizer quem nós somos, dizendo sobre a nossa identidade. O mundo vai dizer que nós somos o que temos. Você só é se você tem. As redes sociais vão dizer que nós somos o que aparentamos, o que performamos, o que fingimos ser. Às vezes eu olho os irmãos nas redes sociais e falo: Jesus, eu não sou santo assim não. Não é possível que seja tanta santidade.
mas validamos isso. O falso evangelho diz que somos aquilo que performamos, aquilo que demonstramos aqui na frente. Mas deixa eu falar uma coisa, escute claramente isso. A identidade, quando a gente sabe quem nós somos em Cristo Jesus, filhos adotados dentro desta aliança que Ele fez conosco, nós somos libertos da necessidade de provar quem somos para essas vozes. Nós somos libertos da necessidade de provar quem nós somos para essas vozes. Eu não preciso performar aqui. Eu não preciso ter para ser. Eu não preciso fingir. Porque eu tenho a minha identidade cravada na cruz do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho a minha identidade no madeiro, ali morto e ressurreto. E é ali que eu ganho uma nova criatura, livre e satisfeita de provar qualquer coisa para alguém, porque eu sou filho de Deus. Porque eu sou filho de Deus. Então, gera esperança no seu coração ao saber que você faz parte da aliança. Amém? A segunda coisa é que esperança para dias difíceis, para uma fé abalada, esperança é conhecê-lo. Olha que o profeta vai dizer no versículo 27 ainda. Aliás, no 28. Será que você não sabe? Será que você não sabe nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fatigue? Sabe, meus irmãos, eu vejo que muito daquilo que nós temos perdido esperança é porque nós temos deixado de conhecer quem é o nosso Deus. Muita da nossa esperança se esvai, vai embora, porque temos deixado de conhecer a palavra de Deus, a revelação de Deus. Me lembro os profetas que quando vão trazer o povo de volta ao Senhor, ou quando vão guerrear, ou quando vão falar alguma coisa para o povo, eles começam dizendo: o Senhor Deus que tirou o seu povo do Egito, o Senhor Deus que abriu o mar vermelho, o Senhor Deus que deixou o exército de Faraó no mar vermelho, o Senhor Deus que fez água sair da pedra, o Senhor Deus que mandava nuvem, mandava fogo no deserto para proteger o seu. E eles vão, os profetas vão aumentando o tom para gerar fé e esperança no coração, lembrando quem é o nosso Deus. Ter esperança é conhecer o nosso Deus. Às vezes somos fracos, às vezes perdemos esperança porque não reconhecemos. Como Abacuque reconheceu. A notícia não era boa para Abacuque. E ele falou: mas ainda que eu não encontre um fruto na minha frente, ainda que não tenha animal para eu me alimentar, todavia eu me alegrarei do Senhor, porque eu sei quem é o Senhor. Vamos lembrar de Jó? Vamos lembrar de Jó? Conhecer quem é o nosso Deus gera esperança no nosso coração. Mas a gente não leva nada para a gente. A gente se relaciona pouco. Por isso eu coloquei aqui para mim que o antídoto, a vacina para uma fé abalada, é o conhecimento de quem é o nosso Deus. Eu vou dizer que a sua fé não vai ficar abalada, ela vai ser abalada. Mas nesse momento de dor, de tristeza, no dia mau, que o seu e o meu coração lembremos quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Isaías vai fazer isso. Olha só, no capítulo 40 ainda, no versículo 12. Volte um pouquinho, capítulo 40, versículo 12. Ele vai dizer:
Aliás, muito parecido com o que Jó vai dizer, né? Ele vai dizer, versículo 12: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou as medidas do céu a palmos, quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança. Olha só como Deus é Deus sobre a natureza, amém, irmãos? Deus domina a natureza. Olha o versículo 13: quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Na Babilônia acreditava-se que deuses se reuniam para ter conselhos. Olha só. E o profeta está dizendo o seguinte: o meu Deus, o Deus que eu conheço, não precisa de conselho de ninguém. Ele é sobre toda a Ele é sobre toda a sabedoria humana. Ele é sobre toda a sabedoria humana. Ele é sobre todos os poderes. Olha o versículo 15: eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai em um balde, ou como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fosse pó fino. Sabe qual que é a ilustração que Isaías está pintando aqui, meus irmãos? Sabe quando você vai pesar aquelas balanças antigas e ela não tem precisão suficiente, quando tem uma poeirinha ali? Sabe o que o profeta está dizendo? Os poderosos, os grandes, os reis soberanos, os reis que têm dinheiro, poder, cavalos, são como a poeira que a gente despreza na hora de pesar. Sabe o que está dizendo? Que não importa, para a gente importa, mas para ele não. Se a taxação é de 15%, de 20%, de 10%, se o governo está bom, está ruim, é ele quem assombra, despreza todo o poder humano da face da terra. Não há Deus como o nosso Deus. A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, é verdade, e é natural. Agora, deve gerar esperança no nosso coração saber quem é o nosso Deus. Deve gerar esperança no nosso coração saber quem é e o que o nosso Deus fez e faz. Amém? Glória a Deus. Olha só no versículo 28, ainda, pode para o versículo 28, ele diz: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se canse nem se fatiga? Veja, é nosso Deus que transpassa o tempo, Ele é eterno, Ele é o Criador dos confins da terra, meus irmãos, os confins da terra, meus irmãos. Deixa eu te trazer um dado. Se você juntar, olha que loucura, se você juntar toda a areia da terra, de todos os desertos, de todas as praias, você imagina? A praia de Ubatuba, Caraguatatuba, Ilhas Maldivas, deserto de Saara. E se você juntar todos os grãos de areia da terra, vai dar um número, só uma observação, com 23 zeros na frente. É um número gigantesco. Este é o mesmo número de estrelas no universo. Nós temos estrelas no mesmo número do que grãos de areia na face da terra. E a Bíblia vai dizer que o nosso Deus conta a palma a eternidade, que Ele está aqui e está lá. Olha que loucura. Se isso não gera esperança em nosso coração de quem é nosso Deus, nada mais gerará. Não é dinheiro, não é saúde, não é bens, não são bens, nada mais gera. Este é o nosso Deus soberano, glorioso, que reina, não se dobra, não se cansa, não se fadiga.
Este é o nosso Deus, o Deus a quem servimos. Aleluia. É por isso que o profeta Isaías vai dizer: vocês estão malucos? Vocês ainda vão dizer que o Senhor não olha a nossa dor? É isso que eu estou dizendo. Vocês ainda têm coragem? Meu irmão, guarde isso. Se o Senhor Deus governa o universo, Ele governa a sua vida. Se o Senhor Deus conta esse número quase infinito de estrelas, que para nós é porque Ele conta e Ele conhece a sua vida, e Ele governa a sua e a minha vida. Este é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E por fim, eu coloquei para mim como terceiro ponto e último, de que a esperança é somente nele. Olha que o versículo 29 e 30 vai continuar dizendo, no capítulo 40, o versículo 29 diz: Ele fortalece o cansado. Meu irmão, é Ele que te fortalece e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, ou seja, daqueles que a gente esperava força e vigor, eles se cansam. Os moços de exaustos caem, mas jovens, crianças, adultos, velhos, os que esperam no Senhor, renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Fico pensando que a esperança não está em nós, a esperança é somente nele. É Ele aqui, o sentido original quer dizer que é Ele quem troca essa capa de cansaço por força. E a gente confunde esse versículo bastante, né? Quando ele fala os que esperam no Senhor, a gente erra bastante esse versículo, porque a gente acha, não sei se você é assim, eu sou assim, que os que esperam no Senhor são aqueles que ficam esperando algum sinal, não é? Não, o que o profeta está dizendo é que os que esperam são aqueles que já depositaram a sua esperança no Senhor, ou seja, aqueles que conhecem o Rei e confiam no Rei à medida que conhecem a sua palavra, não aqueles que estão esperando cair do céu, mas aqueles que por convicção conhecem a palavra do Senhor, aqueles que sabem, aqueles que esperam nele, meus irmãos, porque a gente é bem ruim em esperar. Eu lembro de um filme, ele falava o seguinte, não sei se você lembra, quem vai pegar referência aí não é tão alto nível não, é um filme bem ruimzinho. Tinha um cara que queria casar, a mulher dele morreu, ele queria casar com uma outra moça, e ele falava assim, ele tinha um quadro da mulher, da ex-mulher, ele falava assim, fulano, eu quero saber se eu posso casar com a outra ou não. Ele falava assim, me manda um sinal se não é para eu casar com ela. Se eu não devo casar com ela, me manda um sinal. Mano, o quadro mexia, a janela batia, a porta abria fechada, o vento entrava, o relógio rodava para trás, era uma loucura. Uma loucura. Acabava toda essa euforia. Ele falava assim, já que você não mandou sinal, eu vou casar com ela. A gente faz isso, não faz? Os que esperam no Senhor não são aqueles que esperam decisões a partir dos sinais, mas a partir da revelação, aí sim tomam as suas decisões. Um tempo atrás minha irmã chegou para mim e falou assim, João, eu preciso de um conselho, quero saber se eu vou entrar nesse trabalho ou não. E eu já disse, irmão, a gente não tem a função de ser vidente ou administrar a vida de ninguém, nem de pregar a palavra. Eu falava, tá bom, mas o que aconteceu? Não, para fazer esse emprego aqui eu vou precisar ficar menos tempo com a minha família, eu vou ter que deixar minha filha, meu marido, vou ter que sair de casa. E assim, eu falava,
E ainda você está esperando um sinal. Na outra semana a mesma coisa. João, o que você acha que eu devo fazer? Devo pegar esse emprego ou não? Eu falava, eu não vou falar nada. Agora, eu estava até torcendo para ela pegar, achava que ela ia pegar o emprego. Eu falei assim, isso vai contra os seus princípios? Contra o princípio da palavra? Se vai contra o princípio da palavra, já está revelado. Você não precisa de uma revelação. Não precisa abrir a cortina, o relógio rodar para trás, não precisa. Por quê? Porque já está revelado. Tem decisões que nós não precisamos de um sinal. Para quase todas, inclusive. Já está revelado. Mas muitas das vezes a gente quer jogar a nossa responsabilidade no cabide de alguém, não é verdade? E falar, eu só fiz o que o fulano mandou. E aí me surpreendeu que essa segunda pessoa falou assim, Jô, eu não aceitei o emprego. Eu falei, Jesus, meu Deus, que responsabilidade. Eu falei, não aceitei, porque esse emprego ele vai contra os meus princípios. Tem muita coisa lá que eu faço que é contra os princípios bíblicos. Eu falei, então, você foi fiel à palavra. Você foi fiel à palavra. Meus irmãos, eu não preciso de uma revelação para tomar decisões, mas as minhas decisões são tomadas a partir da revelação do Senhor. Difícil isso. Porque o que a gente quer mesmo é que o vento entre, que a janela bata, que a gente sinta um arrepio e falar, eu senti paz dessa decisão. Meu irmão, você já sentiu paz há muito tempo. Você já quis fazer isso há muito tempo. Vai lá e faz. Vai lá e faz. Agora, se é contra a palavra do Senhor, se é contra o princípio do Senhor, você sabe o que isso vai dar. A nossa esperança não está naquilo que sentimos, mas a nossa esperança está naquilo que sabemos e conhecemos a respeito do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Deus. Aqueles que esperam não são aqueles que ficam parados atrás do sinal, mas são aqueles que ouviram sobre o Senhor. É isso que ele começa dizendo, vocês não ouviram? E sabe o que isso me remete também? Me remete a como nós temos perpetuado essa mensagem, como nossos filhos têm conhecido o Senhor Deus. Porque boa parte do conhecimento de quem era Deus era de uma tradição oral, falada nesse momento. Não tinha um cano bíblico, não tinha a Bíblia. Existiam textos, mas a maior parte era falada. E eu fico pensando, o que eu tenho ensinado sobre Deus aos meus filhos? Para que eles cresçam com esperança, sabendo que o Senhor é a esperança das nossas casas. Amém, irmãos? Que o Senhor é a esperança das nossas casas. Então a primeira coisa que eu disse foi que esperança é ter identidade. A segunda coisa é que esperança é conhecê-lo. E a terceira é que a esperança só existe nele. É Ele quem faz a gente voar como outro. É Ele, não o nosso poderio e não aquilo que conseguimos produzir. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Deus, porque Ele nos coloca nessa aliança pelos méritos do Seu Filho na cruz. E nós podemos ter esperança de que um dia reinaremos com Ele em terra, de que um dia Ele virá, nos buscará e nós reinaremos com Ele. E é por isso que Ele é o Rei dos Reis, porque Ele reina sobre aqueles que reinarão. Louvado seja o Senhor. Você pode fechar seus olhos. Faça uma oração ao Senhor agora, dizendo sobre se a sua fé, a sua esperança muitas vezes se abalou. Reconheça a soberania de Deus na sua vida, o poder do Senhor, que você e eu saímos nessa noite com a fé alicerçada. E ainda de olhos fechados, escute isso.
a revelação do Senhor é de que essa esperança ela não era física, que não era uma libertação física, uma salvação física, mas que a salvação física era um símbolo de algo superior do que viria, de que Ele mandaria um servo sofredor, pelo qual aí sim a libertação do povo viria. Então, meu irmão, eu preciso te dizer que você é liberto, que você é livre, que você é abençoado pelo Senhor. Ainda que os nossos olhos humanos não vejam a libertação traduzida em bênçãos terrenas, a convicção de que o Espírito nos dá é de que somos seus filhos, e esta é a bênção do Senhor. E esta é a bênção do Senhor. Portanto, a salvação para o cativeiro não é a volta para Jerusalém. A salvação do cativeiro, do pecado e da morte é o Senhor Jesus Cristo. Portanto, é tempo hoje de voltar ao Senhor Jesus Cristo, voltar à esperança. Pode ser que a sua esperança se foi porque você não vê a salvação. Eu estou aqui dizendo que Cristo é a salvação, e não uma salvação humana, não uma salvação terrena. Ele é a salvação do problema que tínhamos com o nosso Deus, chamado pecado, ao ponto de que Ele nos dá uma nova criatura. Por isso é tempo hoje de voltar ao Senhor, é tempo hoje de falar: Senhor, aceita-me no seu rebanho, aceita-me na sua aliança, não por aquilo que eu fiz, porque eu sou enganador, porque eu não mereço, mas por aquilo que o Senhor fez, e por aquilo que o Senhor é. Aceita-me, Pai, aceita-me. Pai querido, que os nossos corações sejam alicerçados no Senhor, que a nossa fé seja regenerada, a nossa fé seja transformada. Que se corações aqui chegaram nessa noite com a fé abalada, Deus, que o Senhor, Teu Espírito Santo, fortaleça-nos, porque já somos abençoados pelo Senhor, com toda sorte e bênção. Nós somos abençoados, e daquilo que ouvimos, daquilo que essa igreja tem pregado, e daquilo que temos alimentado, podemos dizer que o Senhor é soberano, que o Senhor está sobre todos. Daquilo que ouvimos e daquilo que temos nos alimentado, apesar do dia mau, apesar de algumas dores e outras tantas alegrias, porque nenhuma nem outra nos ilude, porque são passageiras, nós sabemos que o Senhor está sobre tudo, que o Senhor está sobre tudo. O Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor reina. Peça o Espírito Santo tocar o seu coração, trazendo transformação, fortalecendo a sua fé. Para fechar a analogia que eu comecei, nosso Deus, Ele não é como algo que surge e vai embora. Nosso Deus, diferente de um docinho que apareceu e já se esvai, Ele é chamado de pão da vida, sustento diário, atemporal, para todas as nações,
sobre os céus tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Você pode colocar a pé, cantar. E apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Apesar desta glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem,